já? 7. E só falta essa e mais uma. Aí vamos terminar. O ciclo. O título dessa palestra tem 2 títulos, na verdade. Tem o primeiro seria quais são os graus de liberdade na ação do sujeito. Quais são os graus de liberdade na ação do sujeito. Mas a gente pode chamar também como uma linguagem formal determina um sujeito. Ou seja, vamos ver um pouco, vamos ver aos poucos, né? Como sempre, a gente entende mais no fim do que no início. Então, primeiro, o tema não parece muito interessante, né, em comparação com as outras conferências, porque a gente não vai falar nem de sexo, nem de desejo, nem de fantasia, de pulsão, né? Geralmente, sim, quando falam dessas coisas, já chama mais a atenção. Aqui é um pouco de todas as outras palestras, né? Sempre tipo assim, o Lacan, né, vai mudar um pouco todos os conceitos que a gente tem, né? Toda vez que a gente mais estuda Lacan, mais vê que o que a gente achava não é assim e tal. E apesar desse tema não parece tão assim chamativo, eu acho que de todos é aquele que me chocou mais, na verdade, sobre as coisas que... só resumindo, vou resumir assim rapidamente como que as coisas que a gente viu, as coisas que destabilizam, vamos dizer, do Lacan nas outras palestras. Na primeira, né, eu já comecei falando da linguagem, que somos castrados pela linguagem, que na verdade o nosso mundo, o nosso habitat é a linguagem. Então eu tinha falado na primeira palestra do simbólico, imaginário, real também, como que tudo gira em torno disso. Na segunda palestra eu tinha falado do grafo do desejo, que daí a gente viu que na verdade parece que falamos sozinhos, né? Que tudo que a gente fala é tipo para o grande outro, que tudo é baseado na nossa fantasia, na pulsão, que o imaginário é muito forte, que a gente imagina quem são os outros, ou seja, que mais ou menos isso a gente conversa sozinho. Na terceira palestra eu falei era a demanda e o desejo. Então a gente tinha falado, né, de o que acontece quando a gente pede alguma coisa. Também tinha falado de uma coisa que não é o Lacan, mas também não sei se você lembra, eu tinha falado da teoria do bloco universo, sim. Né, que fala que o universo é determinado, né, que é um bloco assim, que não existe movimento, então isso também. Na quarta palestra eu falei dos discursos, aí a gente viu que estamos presos num discurso sempre, que o discurso capitalista contaminou todo mundo. Na quinta palestra falei, vocês lembram, era aquele que tudo, na verdade, que quando a gente vê alguma coisa já vai para a memória e que a gente identifica como uma coisa já conhecida e que na verdade a gente nunca vê, o que a gente vê, na verdade, estamos lidando com essa coisa através da nossa memória. A última palestra, a sexta palestra, então essa falava de sexo, né? Que é mais animado. Que eu falei que não há relação sexual, que a mulher não existe, que homem e mulher são 2 lugares, independentes do sexo biológico, que o que diferencia, na verdade, o homem da mulher é a relação de gozo, né, com a linguagem de cada um. E eu queria completar algumas coisas, que não é sobre esse tema, mas como eu falei, eu falo do real, e que eu sei que tem a gente pode interpretar muito mal o que é o real. Tem uma maneira de mostrar um pouco o que é o real, o Slavoj Žižek que explica isso. Eu vou explicar assim rapidinho, não é o tema de hoje, mas para saber que tem o simbólico e o imaginário real, e que o simbólico, né, o que a gente explica com palavras,
o imaginário que a gente imagina. Então o real é uma coisa que não pode se falar e que nem pode se imaginar. Por isso que não podemos nem imaginar o que é o real. Mas vou mostrar uma coisa que é o Slavoj Žižek usa isso para dar uma ideia, vamos dizer, do que é o real. Tem o Levi-Strauss, assim, Sim. o Estruturalista. sim, etnólogo que estudava assim, tribos na Amazônia e tal. Ele morou bastante tempo no Brasil. Aí ele foi ver, o Levi-Strauss foi ver uma tribo e ele perguntou para uma parte do vilarejo de desenhar o vilarejo, e ele pediu também para outra parte. Eu não lembro se era uma parte os mais pobres primeiro e mais ricos depois, não sei. Mas ele pediu para dois grupos do vilarejo de desenhar o vilarejo. Aí tem um grupo que desenhou, que fez assim, falou tem umas casas aqui, aqui umas casas, depois tem um limite aqui e aqui tem outras casas. Isso, metade do vilarejo desenhou o vilarejo assim. E o outro desenhou assim, o vilarejo é assim, tem umas casas aqui, tem outras aqui, tem outras aqui e outras aqui, assim. Aí, bem diferente. Aí a gente pensa, o que é o real? Bem, é fácil a gente pegar um avião e ficar acima, tirar uma foto e vamos saber o que é o real. Mas isso não é o real, tirar uma foto. Então o que seria o real, na verdade? É muito abstrato, mas o real, a gente não pode saber o que é o real, mas a gente sabe que o real intervém no fato que tem uma parte que pensa que é assim e outra parte que pensa que é assim. É onde a gente vê a ação do real. Nico, vamos lá. E por que eu falo disso, que eu estava falando da última vez falei do homem e da mulher? E porque justamente uma das coisas que podemos falar, o que diferencia homem e mulher, é que entre os dois tem um real. Que somos quase completamente iguais, temos a mesma pele e tudo, temos o mesmo cérebro, somos quase iguais, mas porém não somos iguais. Por quê? Porque tem um real entre o homem e a mulher. Isso é uma ideia assim, que eu achei legal falar. E esse real é o que você não seria é como, vamos dizer, aquele que não se diz o nome, quase que não se pode imaginar e não se pode falar, que a gente pode ver onde ele a presença dele, vamos dizer. Mas seria uma coisa assim, e obviamente que Nicolas, mas nessa nossa jornada aqui, me corrige se eu tô lembrando errado, de maneira equivocada. Em algum momento, eu não sei se eu entendi que esse real, a gente não consegue atingir esse real. Não. Isso é um pensamento correto meu. Sim. Tá. E o interessante, porque tem muitas pessoas que... Ele se manifesta, eu percebo ele na hora, mas eu nunca alcanço o que é o real. Sim. É isso. Porque a gente poderia pensar também, então, se o que a gente imagina não existe e que a gente fala também é um jeito de falar e que não tem nada real, a nossa meta seria tentar de alguma forma atingir o real. Mas não é nada disso. A ideia do Lacan não é que a gente tem que descobrir o que é esse real. Na verdade, é primeiro ter consciência que existe o real, que geralmente ele se vê nas coisas que são impossíveis, as coisas que às vezes você não quer fazer uma coisa assim, tudo planejado, mas não vai dar certo. Se tenta de uma forma ou de outra, não vai dar certo. Tá. Podemos falar que o real. Mas a ideia do Lacan, a fantasia, quando eu falo que tudo que a vida, tudo que é para você a realidade é uma fantasia. Para o Lacan não é ele falava numa época atravessar a fantasia. Atravessar a fantasia não quer dizer atravessar a fantasia e cair no real, não é isso. Entendi. É ter consciência da fantasia. Atravessar a fantasia seria um pouco isso. Seria ter consciência que é uma fantasia
e poder saber como arrumar essa fantasia de forma que seja agradável de viver, entendeu? O que é uma análise é você justamente ver o que está errado na sua fantasia e para poder organizar as coisas e que essa fantasia seja interessante, né? E não cheia de sintomas. Desajuste, entendi. Mas isso era só uma parêntese, né? Não é disso que vamos falar hoje. Então, eu falei que essa conferência de hoje de todas essas coisas, é essa que me deixou mais assim, não chocado, mas meio que me deixou pensar muito, porque tem uma coisa que sempre acreditei nessa coisa, que mais ou menos eu sigo acreditando nisso, é o livre-arbítrio, né? Você fala livre-arbítrio de ter a possibilidade de escolher o que eu faço na minha vida. E achar que eu sou livre das minhas escolhas. Você é mais otimista que eu, hein? Você até, né? Você não acha que não? Sério que você achava que você tinha liberdade? Franceses. Na França, sabe que a coisa mais importante para os franceses é a liberdade, entendeu? Os franceses, é o ideal. Os franceses não podem falar de tudo, mas da liberdade, cuidado, porque isso é um negócio que pega muito. Vamos ver também como que o Lacan, né, a partir de coisas simples, né, como funciona também a cabeça dele um pouco. A gente viu com a topologia, né, aquilo que ele fazia. Então, sempre, mesmo se Lacan tem muitas coisas que está difícil, pelo menos faz a gente pensar, né, refletir sobre certas coisas. Então, o Lacan fala que somos alienados pela escolha, né? Sempre que a gente tem uma escolha, eu posso escolher entre A ou B. Sempre que a gente escolhe uma coisa, a gente escolhe também uma coisa que vamos perder, né? Para ganhar outra. Aqui se fala em português quando fala um bandido que vem falar bolsa ou a vida. Perdeu. Perdeu. Perdeu? Não é, Má? Eu acho que existe essa expressão de falar bolsa ou a vida, quer dizer, me dá seu dinheiro, senão eu pego sua vida. Aqui no Brasil eles falam perdeu. Perdeu? É isso, né? Perdeu. No faroeste, pelo menos antigamente, não era assim, a bolsa ou a vida. Sim. Ou você me dá a sua bolsa, ou você pega a vida. Ou eu pego a sua vida. A gente pensa que é uma escolha, mas na verdade é uma escolha em que se eu der a bolsa, eu perco a bolsa e eu guardo a vida. Mas se não der a bolsa, eu perco a vida e a bolsa também. Então é uma escolha um pouco... eu gosto de falar como os americanos tiveram como escolha entre o Trump e a Clinton, né? Que a Clinton era famosa por ser uma mafiosa, ou seja, uma escolha que escolher entre duas coisas que de nenhuma nem outra é boa, né? O que eu vou explicar o que tinha aqui. Vamos chegar no fim vamos chegar a isso, né? Vamos explicar por que o Lacan fez isso. E isso se trata de automatismo de repetição. A repetição, vamos falar da repetição. E uma das perguntas é saber se automatismo de repetição, ou seja, a questão da escolha, é governado pelo imaginário ou não. Por exemplo, por que falar disso? Porque, por exemplo, se eu quero tomar a decisão, escolher, deixar meu trabalho para aceitar um outro, é porque eu imagino que vai ser melhor com o outro. Então, será que é o imaginário que lidera as nossas escolhas? Mas como podemos falar o que é o automatismo de repetição? É o fato assim, de sempre gostar de comer a mesma coisa, de gostar de ver os mesmos filmes, ou escutar as mesmas músicas, sempre escolher
o mesmo parceiro, né? Mesma namorada ou namorado que sempre se parecem uns com os outros, sempre devo escolher os mesmos. Reler os mesmos livros. Temos uma tendência a querer fazer sempre a mesma coisa. E o melhor exemplo são as crianças. Que uma criança, vamos ler uma história para uma criança, no dia seguinte ela vai querer exatamente a mesma história. E se você errar na história, a criança fala, não era assim, era assim. Ou vocês fazem uma brincadeira com uma criança, ela pode repetir 10, 15 vezes que ela vai rir do mesmo jeito e vai gostar disso. Então temos realmente uma tendência à repetição, né? A gente repete e gostamos de repetir sempre as mesmas coisas. Se a gente fala então de automatismo de repetição, isso significa que se tem automatismo, tem o autômato. Autômato. Quando um ato foi cometido, como vamos fazer para voltar no tempo e tentar saber como que essa coisa aconteceu? Então por isso que eu falei que hoje vamos brincar um pouco. Você é boa de fazer com cara ou coroa? Sabe? Não sou. Não? Não? Posso fazer assim mesmo? Deixa eu ver, faz um aqui para ver se... Cara e coroa. Tá bom, pode valer assim. Vamos fazer uma coisa. Você vai jogar 36 vezes. Tá. Ok? Tá. Aí, só que vamos combinar uma coisa. Assim, eu vou abrir aqui. Eu nem lembro mais o que é cara. O que é cara? É Então, o que tem número? Aqui, a cara, isso é... A cara. Não, acho que a cara é onde está a cara, não? Sim. Não sei. Cara e coroa, ok? Tá bom. Então, você vai, só que vamos combinar assim, no caso seria cara, vou anotar aqui, cara, eu vou chamar menos e coroa mais, ok? Tá, beleza. Então, podemos começar, você vai me falando e eu vou anotando aqui. Sorte, 36 vezes, né? Isso. Cara e coroa. Deu cara. Cara, então eu vou colocar menos. Tá. Pode ir. Coroa. Coroa, mais. Cara. Cara, Porque eu já fui programador, ele tá fazendo 0 e 1 aí. Coroa. E agora coroa? coroa. Cara. Cara. Você falou cara o primeiro? Cara. Cara. Não, agora foi cara. Agora cara. Cara é menos. Coroa. Coroa. Cara é menos, é. Então ali é menos, Nicolas. Qual? Esse aqui? Último. Não, o último. Isso. Cara é menos, é isso. É. Ok. Aí teve uma coroa agora. Ó, menos aqui e Mais agora. mais. Tá bonito isso aí, hein? Tá bonito. Cara de novo. Cara é menos. Menos. Ah, Nicolas, você tá armado. Tem armação. Tá viciada essa sua moeda. Não vale. Cara. Ah, Nicolas. Ah, não, Cara é agora... mais. Cara de novo. Cara de novo. Você achar que você tinha viciado ele pra dar mais mesmo, mas... Cara de novo. Cara de novo. Cara de novo. Cara de novo, não tem problema. Vocês sabem que... Não, vou falar isso. Vocês sabem de uma coisa? Que se por exemplo, vocês... Vamos dizer assim, a gente joga cara ou coroa, assim, 5 vezes cai na mesma. Se você tem que apostar na sexta vez, a tendência é apostar ser coroa, né? Mas na verdade a probabilidade de ser coroa é sempre a mesma coisa, é 50%. Foi
estranho ter cinco caras, né? Foi estranho. Mas agora sempre tem 50% de possibilidade de ser uma coisa ou outra coisa. Ok? Então, por favor. Cara. Cara. Não, coroa. Coroa. Cara. Cara. Cara, mas também, viu? Coroa. Coroa. Tava em 12, né? 13 agora, né? Cara. Cara. Coroa. Coroa. Sim, é divertido, né? Estamos nos divertindo. Pior que meu cérebro tá travando. Cara, Nicolas. Cara. Pode ir. Você tá contando aí? Tá. Cara de novo. Cara de novo. Cara de novo. Cara. Cara de novo. Coroa. Cara. Coroa. Cara. Coroa. Cara. Cara de novo. Cara de novo. Cara. Coroa. 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 Espera, vou pegar. Ok. Cara. Cara. Coroa. Coroa. Cara. Coroa. Chegou, acho que. Acho que tá bom agora. Coroa. Aqui tem. Ou também, se não tiver mais, não tem problema. Mais um? A última é? Coroa. Coroa. Ok, então vocês concordam que isso foi feito aleatoriamente, como se fala, né? Deixa eu ver se tem nenhum chip nessa mão. Não tem. Então, vamos pensar assim. Aqui, o que a gente chegou... Isso que o Lacan fez se chama um grafo de estados finitos. Quer dizer, por exemplo, vou fazer no nosso caso, assim, a gente tinha duas possibilidades, né? Ou era coroa, coroa e cara também é o mesmo. Em francês é pile face, PF. Ah, entendi. Coroa e... Faz um CO. CO. Ok. Isso. Então, a gente tinha duas possibilidades, né? Sim. Então, se eu cair nessa, o próximo pode ser esse, ou pode ser o mesmo. E se eu cair nesse, ou pode ser esse, ou pode ser esse de novo. Sim. Então, isso é um grafo de estados finitos. Ou seja, que a partir daí a gente sabe o que pode acontecer. Tá. Agora vamos fazer uma coisa. Vamos com a nossa série aqui. Isso são coisas aleatórias. Vamos inventar uma gramática. Tá. Vamos reescrever tudo isso em função de uma gramática que a gente vai inventar. Uma gramática como na linguagem tem regras. Não se fala qualquer coisa. Tem uma frase tem que ter um verbo, coisa assim, né?
Então, vamos considerar assim, que se tiver, por exemplo, e vamos fazer assim, vamos colocar uma gramática dividindo as coisas em três, assim, Tá. ok? Então, se, por exemplo, a gente tiver 3 mais seguidos ou 3 menos seguidos, vamos chamar isso, dar o número 1 e dizer que é simétrico, né? Tá. Simétrico. Se a gente tiver, por exemplo, mais, menos, mais ou menos, mais, menos, simétrico também, vamos chamar isso de 3, é simétrico, ok? Mas se a gente tiver os outros que não são simétricos, por exemplo, mais, menos, menos, ou menos, mais, mais, ou mais, menos, ou menos, menos, mais, isso vamos chamar de 2, que seria dissimétrico. Tá. O Lacan chamou isso de odd, em inglês odd, uma coisa assim estranha. Então, é simples, se fosse simétrico, se for esse tipo de simetria, vamos chamar de 1, se é assim vai ser 3, e se for dissimétrico, vai ser 2. Mesmo que haja outra configuração aqui. Acho sendo que, simétrico. acho que tem todas as possibilidades. Será? Porque esse aqui poderia vir aqui, né? E esse pra cá. Mas daí seria simétrico. Ah, tá. Ah, é. Tá aqui em cima, é verdade. Então, vamos seguir isso, vou fazer assim então. Vou pegar, por exemplo, o primeiro aqui, eu tenho menos mais menos. Ele é o 3. Isso daria um quê? O 3. Um 3. Vou pegar 3. Mais menos mais. Seria o quê? Mais menos mais é 3 também. É 3 também. Menos mais menos. Menos mais menos é 3 também. 3 também. Ó. Mais menos Mais menos ok. mais é 3 também. Mais menos mais. 3 também. É. Menos mais menos. Menos mais menos é. Menos mais menos. 3. Ah, é. Menos mais menos é 3. Mais menos menos. Mais menos menos é 2. 2. Menos menos menos. Menos 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 é 1. 1. Menos menos menos. 1. Menos menos menos. 1. Menos menos mais. Menos menos mais. 2. 2. Menos mais menos. 3. Mais menos mais. 3. Menos mais menos. 3. Mais menos mais. 3. Menos mais menos. 3. Mais menos menos. 2. Menos menos menos. 1. Menos menos menos. 1. Menos mais. 2. 2. Menos mais menos. Menos mais menos é 3. Mais menos mais. 3. Menos mais menos. 3. Mais menos mais. 3. Menos mais menos. 3. Mais menos menos. Mais menos menos? Aham. 2. 2. Menos menos menos. 1. 1. Menos menos mais. Menos menos mais 2. Menos mais mais. 2. Mais mais menos. 2. Mais menos mais. 3. Menos mais mais. 2. Mais mais menos. 2. Mais menos mais. 3. Menos mais mais. Menos mais mais? 2. 2. E até a gente pode fazer uma... Uma volta, tá? Aí no caso seria... Mais menos mais? mais menos mais.
3. 3. 3 também. 3 também. Ok. Então, inventamos uma gramática. No caso, agora a gente pode fazer um outro grafo de estados finitos. Porque agora tem 3 escolhas, né? Pode ser 1, 2 ou 3. Só que, não sei se você dá para ver, mas nessa coisa não dá para passar diretamente do 1 ao 3. Vamos ver. Cadê? Espera lá. A gente nunca tem do 1 ao 3 diretamente, né? Ou do 3 ao 1. Ah, tá. Nunca. Sempre vai ter um... Então, se a gente olhar, na verdade, ou pode depois do 1 a gente pode ter 1, ou a gente pode ter 2. No 2 a gente pode ter 3 ou 2 de novo. No 3 a gente pode ter 3 de novo ou 2. E se a gente tiver 2, a gente pode ter 2 de novo ou 1. Isso, se a gente olhar, aplicar tudo isso no que a gente fez, vamos ver isso. Que por exemplo, não dá para passar diretamente do 1 ao 3, ou do 3 ao 1. Começamos com uma coisa aleatória, mas já com a gramática está colocando coisas impossíveis, né? Temos uma impossibilidade. Apareceu na nossa gramática, numa coisa aleatória, apareceu uma impossibilidade. Mas a gente vamos transformar um pouco. Vamos elaborar a nossa gramática. Vamos pegar o estado 2, por exemplo. Isso era a primeira gramática, né? Vamos pegar o estado 2, vamos dividir o estado 2 em duas coisas. Por exemplo, vamos chamar de... vou escrever aqui. Vamos colocar um 2A e um 2B. O 2A seria menos, menos, mais. E mais, mais, menos. Mais, mais, menos. E o 2B seria mais, menos, menos, ou menos, mais, mais. Ok? Então, aí vamos ver aqui. Esse 2 aqui, por exemplo. Tá tudo certo. Esse 2 aqui é um 2A ou um 2B? É mais, menos, menos. É um 2B. Vou colocar um B aqui. Até vou colocar, não sei se eu coloco uma outra cor, vou colocar uma outra cor. É bom por outra cor. Aqui temos um 2B. Esse 2 aqui, menos, menos, mais. 2A. É um A, 2A. Esse 2 aqui é mais, menos, menos. 2B. 2B. Esse é menos, menos, mais. 2A. Esse é mais, menos, menos. 2B. Esse é menos, menos, mais. 2A. Esse é menos, mais, mais. 2B. Esse é mais, mais, menos. 2A. Esse é menos, mais, mais. 2B. Esse é mais, mais, menos. A. E esse é menos, mais, mais. A. Menos, mais, mais? B. A. B. B. Você não acha uma coisa interessante? O que você acha? Que é tudo intercalado aí, É. né?
B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B. Baseado numa coisa aleatória, estamos vendo que com uma gramática tem coisas que começam a se repetir. Sim. Tem uma lógica aqui, está se repetindo. E a gente pode falar, então, e temos um terceiro grafo de estados finitos. Do outro lado. Porque agora dividimos esse, né? Então temos 1, e aqui teria 2A e 2B. E aqui o 3. E se a gente observa o que fizemos, né? O 1, se tiver 1, pode ter 1 de novo. Na verdade, ó, funciona da mesma maneira que aqui, né? Se tiver 1, vai ter 2A. A gente pode passar de 2A a 2B. Ou de 2A a 3. Do 3 ao 3 também. Do 3 ao 2B. Ou do 2B ao 1. Do 2A pro 2A não vai, né? Do 2A para o 2A não vai. Tá. Não vai. Só temos essas possibilidades. Tá. 2A, 2A não vai, porque nunca tem, do que a gente viu, não tem 2A do lado, nem 2B do lado. Sim, tudo bem. Não, só pra... E aqui, o que o Lacan fala nessa transformação, a gente começa a ver uma ligação entre a linguagem e a memória. Parece que a gramática está lembrando de certas coisas, porque não está, agora está previsível. Se a gente seguisse com mais 30 cara coroa, sempre vai ter essa alternação? Não. Alternância. Alternância, isso. Então tem uma ligação entre a memória e a lei, ou seja, a gramática. E também, como na linguagem, tem o que se chama de diacronia, ou seja, tudo isso é no tempo, porque levou um tempo para fazer essa série, né? Sim. Como levou um tempo para falar e para desenvolver ideias. O que, por exemplo, quando a gente fala o simbólico, a criança ela aparece, né? Ela tem que entrar no mundo simbólico dos adultos que já fizeram o mundo simbólico. Então, uma criança tem que entrar no mundo simbólico, né, dos adultos. E, com o tempo, a memória fica sujeita a essa lei, a lei da gramática. Bom, Lacan fala as coisas que o Lacan fala, da primeira citações do Lacan, né, da primeira transformação, que define a ligação que tem entre a memória e a lei. E a segunda transformação marca o desaparecimento da determinação simbólica e a revelação da natureza do significante. Ou seja, que eu quero dizer assim, isso são as citações do Lacan. Tá. O que acontece é que nesse sistema a gente vê que ele lembra, ou seja, as coisas que acontecem aqui dependem do que aconteceu antes. Bom, depois eu vou falar disso. Mas vamos seguir, vamos fazer mais uma transformação. Aí vamos chamar, por exemplo, quando... posso escrever isso aqui? Vamos falar assim, que quando
vamos passar de simétrico para simétrico, ou seja, quando vai ser o simétrico será o 3 e o 1, ok? Se a gente passar, por exemplo, do 1 ao 1, isso seria do 1 ao 1, ou do 3 ao 3, ou do 1 ao 3, 3 ao 1, ou do 3 ao 1, isso seria de simétrico para simétrico, isso vamos chamar isso de alfa. Se passar de simétrico para dissimétrico, ou seja, quando for do 2 para o 2, vamos chamar de gama. Quando for do simétrico para o dissimétrico, que seria do 1 ao 2 ou do 3 ao 2, vamos chamar de beta. Tá legal? E quando vamos passar Legal está. do dissimétrico ao simétrico, vamos chamar isso de delta. Então, dissimétrico ao simétrico seria do 2 ao 1, do 2 ao 3. Isso vamos chamar de delta. Ok? Ok, então vamos reescrever então essa gramática no... A gente está incrementando mais símbolos, é isso? Sim, isso. Quando a gente incrementa um símbolo, mais essa sintaxe vai ficando complexa. Sim. E ele diz que isso, toda essa própria natureza da linguagem, isso aqui ele está querendo dizer que isso está muito colado à capacidade de memória do ser humano, é isso? Só para ver se eu estou acompanhando. Do quanto a nossa a linguagem mantém preso, assim, estamos presos da linguagem. Entendi. Então, e por isso que eu consigo, inclusive, ir incrementando símbolos novos. Sim, e você fala símbolos, mas talvez você está falando de significantes, né? Daí Isso. nasce um significante. É isso. Isso que você quer falar. Primeiro começou a memória, tem uma memória, e aos poucos nasce um significante. Entendeu? Entendi, Nico. Sim! Maravilha! Então, daí vamos colocar aqui, se por exemplo, só que assim, de 3 em 3, então a gente pega assim, né? Tá. Por exemplo, aqui Aí passamos do 3 ao 3. 3 ao 3. É um alfa, né? Então, alfa. Alfa. 3 ao 3, alfa. Alfa. 3 ao 3, Alfa. 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 3 ao 3, alfa. Do 3 ao 2, Beta. 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 Do 3 ao 1, É alfa. alfa. Do 2 ao 1, delta. Delta. Do Do 1 ao 2? não, do 1 ao 1, Do 1 ao 1 é Alfa. 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 1 ao 2, Beta. beta. Não, beta não. É Beta. beta. Estamos falando grego hoje. Do 1 ao 3, alfa. Alfa. Do 2 ao 3, 2 ao 3, delta. É delta, né? Do 3 ao 3, alfa. 3 ao 3, alfa. 3 ao 3, alfa. Alfa. 3 ao 2, Alfa. Alfa. Não. 3 ao 2 é o beta. beta. Do 1 ao 2 é o beta. Não, é do 3 ao 1. Do 3 ao 1 é
alfa. Alfa. Do 2 ao 1, Delta. delta. Do 1 ao 2, beta. Beta. Do 1 ao 3, alfa. Alfa. Do 2 ao 3, Delta. delta. Do 3 ao 3, alfa. Alfa. 3 ao 3, alfa. 3 ao 3, alfa. 3 ao 2, Beta. beta. Do 3 ao 1, Alfa. do 2 ao 2, gama. Gama. É o único gama, hein? Do Do 2. 1 ao 2, Do 1 ao 2 é beta. beta. Do 2 ao 2, gama. Gama. Do 2 ao 3, Delta. delta. Do 2 ao 2, Gama. do 3 ao 2, Beta. beta. Do 2 ao 3, Delta. delta. Do 2 ao 2, Gama. gama. A gente pode falar do 3 ao 3, alfa. Alfa. Do 2 ao 3, delta. Delta. Delta, ok. Então, daí também dá para tirar o outro Gráfico. gráfico, que seria do simétrico a dissimétrico, que tem, a gente, o que a gente, é a gramática na verdade, seria do simétrico ao simétrico é um alfa, do simétrico ao dissimétrico é um beta, aqui do dissimétrico ao dissimétrico é o gama, e do dissimétrico ao simétrico é um delta. Esse é o que a gente fez agora, né? Sim. Isso são as regras da gramática, vamos dizer. Quase acabou, verdade. Não, eu fiquei pensando, né? O que você vai fazer sábado à noite? Vamos estudar Lacan. Aqui, na verdade, aparecem coisas assim, que a gente poderia, vou poupar vocês de fazer isso, mas se a gente estudasse assim, o que, essa parte aqui, o que a gente teve, a gente viria que só tem, para ter alfa, por exemplo, Tá. só vendo alfa ou do delta. Para ter beta, Tá. só vendo alfa ou do delta. Para ter gama, só vendo gama ou do beta. E para ter delta, só vendo gama ou do beta. Acredita em mim que é isso que a gente vê no gráfico. Ela tem uma variação, mas ao mesmo tempo tem uma recorrência. Sim. Ela, né? Eu falei ela, mas assim, a linguagem, né? Isso está na natureza da linguagem. Ela varia, Sim. mas ela também apresenta uma recorrência. Sim. A gente pode ver no tempo, por exemplo. Eu pego o tempo 1, tempo 2, tempo 3. Observando o que a gente teve, a gente vê que se no 1 tem um alfa ou um delta, no segundo tempo vai ter alfa, beta, gama ou delta, mas no terceiro vai ter alfa ou beta. Então a gente vê que na verdade tem, a gente pode saber com esse tempo 1 o que vai ter no tempo 3. E da mesma maneira, se tiver gama ou beta aqui, pode ter também alfa, beta, gama ou delta
no segundo tempo, mas no terceiro vai ter gama ou delta. O Nicolas, então eu posso ter uma variação na palavra, mas o significante vai ser a recorrência. Olha, eu não tinha pensado nisso, mas faz muito sentido sim. São coisas assim, você está dentro do que eu estou tentando explicar. Isso sim. Nossa, mas isso faz sentido, hein? Mas, Eu tô nem pensando no Lacan agora. Desculpa, eu tava pensando até em outra coisa. Mas o que a gente pode ver aqui é que não é tudo possível. Tem uma grande parte de impossibilidade. E tem coisas que se repetem, né? Elas são recorrentes, assim, são recorrências, né? Sim, não, o que é mais... bom, é claro, a gente fez sobre uma série assim, aleatória de coisas, que parece que parece que não tem, como dizer, não tem ordem, não tem nada, mas a gente vê que com uma gramática a gente tem repetição. A ideia, na verdade, disso é o fato que o fato de falar é que determina o que a gente faz, sim, na verdade, que determina muita coisa do que a gente faz. Poderia dizer que um ato, que uma fala é uma ação, em certa medida. Digamos que quando a gente falou certas coisas, obviamente dá para prever o que vamos falar depois. Sim, porque se a gente, eu tenho um certo porque padrão. tem uma coisa assim... Bom, a gente poderia pensar que já chega, mas não! Lacan, ele tinha deixado isso assim. Lacan, gente. Ele tinha deixado isso aqui para mostrar isso. Só que em 1950... ele parou aqui em 1956, e 10 anos depois ele continua isso, em 66, que ele publicará em 77. Mas ele vai inventar mais uma coisa. O que o senhor vai fazer sábado à noite, hein? Ele vai falar assim, ele vai trocar, ele vai falar que beta vai ser uma parêntese, abrir parêntese aberta, né? Delta, uma parêntese fechada. E alfa vai ser 1 e gama vai ser 0. Ok? Então, vou reescrever aqui. Vamos colocar essas coisas, né? Só queria dizer uma coisa. Ok. Vou colocar então. Alfa é 1, né? Delta... Zero. Não. Delta é parêntese aberta, fechada. Alfa 1. Beta abre 1. Delta fechada. 1 aberto. 1. Delta é fechado. 1 aberto. 1 delta fechado. Beta aberto. 1 delta fechado. 1 beta aberto. Alfa 1 gama 0. Beta aberto. 0 fechado. 0 aberto. Delta Fechado. fechado.
Agora, se a gente contar assim, vamos ter assim, vou contar as fechadas, as abertas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e fechadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu fiz isso umas 5 ou 6 vezes, sempre tem tipo assim, um número igual de aberto e fechado. A gente teve 7 abertos, 7 fechados. Sempre. Qualquer série aleatória, assim. Sempre abre e fecha. Ele começa sempre da base 36. Não, pode usar, eu falei 36 para ter um limite, mas pode fazer com 40. Sempre vai ter 7 ou mais, ou seja, o mesmo número de aberto e fechado. Inclusive, muitas vezes aqui, ó, sempre está aberto e fechado, aberto, fechado, aberto, fechado, aberto, fechado, aberto, só tem algum lugar aqui, assim. Não, tá tudo... Só tem uma aqui que está perdida, né? Mas ela corresponde a uma outra aqui. Explicações, Nicolas, sobre esse fenômeno do 7. Cabalístico, não? Não tem nada místico. Não tem nada místico. É só pra gente descontrair. O Lacan fala que tem uma coerência sintáxica. O que era o título do que eu falei, né? Quais são os graus de liberdade das ações do sujeito? A gente pode ver que tem as limitações. Tem limitações. Como uma linguagem formal determina o sujeito. Se a gente pensar que entramos na língua dos nossos pais, no nosso ambiente, vamos dizer, e que a gente evolui dentro dessa linguagem sintaxe, ou seja, as nossas possibilidades assim, de ação são bem... Porque eu só consigo incrementar o que parte daqui. Sim. Eu não consigo incrementar uma coisa que não volte aqui. Esse negócio que eu falei, ser preso à linguagem, né? A linguagem nos determina muito. Uma vez que você está numa sintaxe, pelo jeito aqui não dá para sair dela, né? É claro que a língua é mais complexa do que isso. Sim. Mas tem uma... Nicolas, vou extrapolar um pouquinho Lacan e perguntar para o Nicolas. Você, com a sua experiência com isso tudo e com os idiomas que você estuda, você acredita então que a gente pode pensar que, dependendo de como é estruturado um idioma, eu também estruturo o sujeito pensando nisso aqui? Quanto mais qualificada for a sintaxe de uma linguagem, de uma língua, eu vou ter mais elementos para incrementar dentro. Eu amplio mais esse... Continuo preso, eu continuo numa recorrência, numa repetição, numa variação limitada, mas eu vou ter, por ela ser maior, entenda, eu não estou falando que uma língua vai determinar um sujeito mais inteligente que o outro, não é isso que eu estou falando. Só estou dizendo que isso vai mudar a maneira desse sujeito, de repente, ser alguém no mundo? Na sua opinião, não estou falando de Lacan agora até no vídeo. É difícil falar isso, mas eu posso falar assim, por que os filósofos mais marcantes da Europa são todos alemães, né? Que tem o Hegel, o Kant... O Heidegger vai falar, né? Que só dá para filosofar em grego ou em alemão. Então, com certeza define, porque tem linguagens que têm vocabulário que não existem em outros idiomas, tem coisas assim. Então, com certeza, define, sim, tem uma influência sobre como que o sujeito, sei lá, percebe as coisas. Isso, né? É isso que eu estou querendo dizer. Tá. E tem muitos conceitos, tem muitas coisas que pode tentar fazer uma tradução, mas não é a mesma coisa. Pois é. Então,
Aí, para seguir um pouco a loucura... Seguir um pouco a loucura. Sábado à noite. Sim, né? Sábado à noite. Regada muito café. Vocês, acho que vocês não lembram, não vou falar, vocês lembram? Não porque eu tenho certeza que não. Mas a gente já viu isso, que era o esquema L, Que é isso aqui? que tinha S, que é o sujeito, Sim. pequeno a, grande A, isso é grande outro, isso é pequeno outro. Aí estou colocando em francês, né? Vou colocar agora. Não, pode deixar fazer. É porque chama A, né? Outro. Outro, grande outro, pequeno outro. Isso seria o eu, né? O sujeito lacaniano, aqui ele pode colocar pode ser o S Tá. do Freud, né? O isso. Aí ele fazia assim. Isso a gente tinha visto na segunda palestra, por isso que é o gráfico do desejo, eu acho que a gente tinha falado disso. Só para, rapidamente, só falar o que era mais ou menos. Tem uma coisa que eu nunca falei, nenhuma palestra sobre isso, porque eu achava, eu nunca soube como explicar isso muito, mas é uma coisa importante do Lacan, que é o estágio do espelho. Quando a criança se olha no espelho pela primeira vez, né? Esse esquema foi baseado no espelho. A gente tem um sujeito, vamos dizer, o sujeito do Lacan, o sujeito lacaniano, que já expliquei várias vezes, que se enxerga, né? Que enxerga como um outro, tinha a diferença entre um pequeno outro, que seria como uma pessoa que eu considero igual a mim, e tem o grande outro, que eu falei que seria a religião, que seria a ciência, a moral, coisas assim, que também me influencia, e aqui seria o eu, né? O ego, pode ser. Mas tudo isso tem o meu sujeito, que é inconsciente, que a psicanálise lacaniana age nesse sujeito, mas eu me comporto na vida como eu, e percebendo os outros como meus iguais ou como minha imagem no espelho, mas esse é influenciado pelo grande outro, que seria, né, a moral, os valores. Isso. Aí, na verdade, os resultados que o Lacan obteve na nossa experiência de hoje, ele vai colocar nesse esquema. Eu só falo assim porque está meio... A gente fala viajante mesmo. Mas quando a gente tinha 0, 0, 0, por exemplo, ele colocaria assim, são os momentos do... Ele colocou assim, 0, 0, 0 aqui, que a gente tinha o 1, 0, parênteses, essas coisas. Aqui seria 1, 0, 1, 0. Aqui 1, 1, 1, 1. Porque isso vai aparecer no outro esquema também. Na verdade, o que ele quer falar assim, que quando a gente tem uma série de 0, seria o momento de, por exemplo, se aquele esquema fosse uma análise, o momento em que o analisando está falando. Quando temos, porque estamos num tempo, né? Quando se a gente tiver, por exemplo, uma série de 0, que não tem muito aqui, né? Ou aqui, o 0, não tem, aqui, mas... Que seria o momento de silêncio em que o sujeito entende, saca alguma coisa, né? Entendeu alguma coisa? Que seria, então, nesse momento aqui. Tá. Quando tiver uma série de 1 aqui, tinha bastante 1 aqui, ó. Bastante. Esse tempo seria o tempo simbólico, que vai liga o sujeito à linguagem, porque isso também é o lugar
da linguagem, do onde se fala as coisas. Então seria essa coisa assim, né? E também quando tiver 1, 0, 1, 0, quando alterno, aqui não é alterno muito, né? Mas seria a ligação aqui, né? 1, 0, 1, 0. Que seria a parte imaginária. Bom, na verdade ele faz assim, na sintaxe ele define momentos em que o sujeito, o momento em que ele entende uma coisa, o momento em que o imaginário que está se manifestando, imaginando o eu com o outro, e o que liga o sujeito à linguagem. Sim. Para fazer psicanálise, então, a pessoa tem muita responsabilidade, né? Porque ela tem que entender isso. Sim ou não? Você quer falar para uma pessoa ser analista? É. Sim. Eu li recentemente que o Lacan queria, no início ele queria ir ao fundo numa análise, ao máximo que uma análise pode permitir para o ser humano. Com a experiência dele, no fim da vida, ele falou assim: olha, eu acho melhor ir até o ponto em que a pessoa se sente bem. E que não é uma boa ideia de ir muito longe, porque chega um momento que a gente não sabe o que pode acontecer. Coisa que ele não falava no início, mas no fim ele acha melhor. A pessoa está bem, beleza, pode ir embora, porque depois tem um vídeo do Lacan que ele fala assim, como que ele estava meio chocado pelo ódio que ele vê em certos analisandos, assim, que ele fala assim, você não imagina o quanto o ódio pode ser presente, né? A gente vê manifestações de ódio, mas às vezes talvez tem pessoas que não parecem odiar ninguém, que talvez tenha muito ódio, né? Mas no fim da vida ele falou, é melhor, que pode ser perigoso ir muito longe, vamos dizer. Né? Porque a pessoa pode, né, de alguma maneira, ir ressignificando isso e... Pode chegar a alguns significantes que não são bem melhor, talvez não conhecer, né? Então, já falamos, né, que uma gramática pode determinar as nossas ações, as nossas escolhas. Estamos presos a ela, né, em certo sentido, presos a essa... Também tem uma coisa do Lacan, que o fato que a gente entende, vamos entender agora, por exemplo, depois, né? Que na verdade quando estamos no momento não entendemos o que acontece conosco, ou a gente não vê, a gente entende o que aconteceu depois. Ele fala de um tempo no francês que chama futur antérieur, que em português não sei como chama, mas é quando fala eu terei feito, né? Eu terei feito. E por isso que, por exemplo, se você, eu lembro por exemplo, de momentos que eu passei, vamos imaginar uma festa, ok? Dias depois eu tenho uma lembrança maravilhosa desse momento, assim, foi uma coisa sensacional na minha vida. E se talvez a gente vê um vídeo do que foi realmente, mas na verdade não foi tão sensacional, é você que está achando isso, assim, da lembrança do que você entende depois, né? E da mesma maneira, uma coisa realmente traumática no momento, alguns dias depois também não é tão grave, não é tão... Então, ou seja, a gente entende sempre as coisas depois, ou seja, o sujeito toca as coisas depois de ter acontecido. Por isso que você fala, você não pode mudar seu futuro, já que ele está determinado, mas você pode mudar seu passado. Isso que é a ideia um pouco da psicanálise. Interessante, né? O seu futuro se a gente pensa que somos determinados pela linguagem, não podemos mudar o futuro, mas a gente pode mudar o passado, refalando o passado.
né? Então a gente não muda o futuro, mas pode mudar o passado. E que bom, né? Porque Sim, todas as pessoas que né? passaram por coisas traumáticas, ainda bem que elas podem mudar isso. E isso é uma perspectiva muito boa, né? Porque você pode, de fato, ajudar muitas pessoas nesse sentido, né? De mudar um passado. Sim. Claro que no imaginário, né? A gente está falando de uma mudança no imaginário. Mas se a gente vive numa fantasia. Sim, então. Né? Como é tudo uma fantasia. Sim. Como você sabe que o que você viveu é o que você pensa que você viveu. Você né? já né? Se fosse, não é um fato, é o que você viu, o que você... Sim. E não é... Tem coisas que acontecem, tem pessoas que falam, nossa, que legal, e outras que falam, que merda, né? Essa semana a gente passou por algo assim, né? Eu e o Ricardo, numa situação que eu tive uma percepção e o Ricardo teve outra totalmente, óbvio, são pessoas diferentes, mas é bem legal então. você... Né? Você vê o mesmo fato, você tá no mesmo tempo... Voltamos aos índios, assim, quem teve uma visão boa? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. E que visão existe? Não existe visão. Vocês têm que pensar que as coisas... Porque a gente fala, o que aconteceu exatamente? Não sabe, não se sabe. Para saber o que aconteceu de verdade, precisaria sair da linguagem. Porque sempre vai ser uma coisa que acontece, sempre vai ser a versão de alguém, ou vai ser falado por alguém. Mas a coisa em si, ela não tem nem razão, nem significado, nem nada, porque precisa de um ser humano para falar sobre ela e dar sentido à coisa. Mas a coisa em si, ela não tem nada, não tem... Quando eu falo uma coisa real, justamente, ela não se fala e não se imagina. Ela não tem nada. Se a gente pensa, gostaria tanto de sair dessa linguagem que me faz essa fantasia, mas se você sai disso, não tem mais nada, você está morto. Se você quer ser você mesmo, você está morto. Porque não tem mais, você não fala mais. Aí você sabe, você realmente está então eu queria, não sei, eu tinha colocado isso aqui, eu queria falar de uma coisa para a linguagem, então, tem um peso determinante na nossa vida, né? Não sei, na época eu tinha falado disso, que a gente confia mais hoje em dia nas estatísticas, né? Eu penso assim, as estatísticas. Não sei porque eu falei, eu vou fazer uma coisa que eu quero falar. A gente fez estatísticas porque estávamos mais, menos. A gente poderia, se tiver uma matemática, vamos fazer a previsão, talvez uma fórmula matemática que pode prever quantos mais, quantos menos, mais ou menos vai ter. Vamos dizer, estatísticas. Sim. A gente viu que a gente determinou uma coisa como uma gramática. E as estatísticas, é por isso que, com essa palestra eu quero falar assim, cuidado com as estatísticas, né? Porque hoje em dia é tudo estatística. Quando fala, por exemplo, porque a estatística ela é válida no nível global, mas não individual. Quando, por exemplo, tem um tipo de cirurgia, a gente sabe que, em média, as estatísticas é que 3 pacientes em 10 morrem. Aí você pensa, vou fazer essa cirurgia, 3 em 10, eu tenho 7 em 10, 70% de me dar bem, então beleza. Mas não é assim. Você tem 50% de estar vivo e 50% de estar morto. Porque o médico pode falar, em 10 pacientes, 3 morrem. Para o paciente, eu vou perder 30% dos meus pacientes. Para o médico, sim, é válido. Mas para o paciente, não. Para o paciente é 50-50. Como? Quando fala, não, o avião pode viajar. Se alguém vai pegar o avião, pode pular essa parte. A gente fala, não, o avião é o meio de transporte mais seguro do mundo. É verdade, tem um avião que cai, tem 4.800.000 que viajam e tem um que vai cair. Então, realmente, a probabilidade estatística é muito pequena. Só que isso vale para a companhia de avião, que fala, eu perdi um avião em 4 milhões e tal.
Para ela vale, mas Sim. para você que sobe no avião, tem 50, 50. Ou você vai chegar vivo ou vai chegar morto. Muda totalmente a perspectiva, né? E quando eu falo isso para as pessoas, todo mundo fala, nada a ver, tu que está falando. Vocês sabem que a única pessoa que falou, claro que sim, foi um cirurgião. Que me falou, claro, eu sei muito bem, a gente vai fazer uma cirurgia, sabe das estatísticas, mas a gente nem escuta as estatísticas, porque já sabemos que vai ser jogado no momento. Ele entendeu plenamente. Se para quem não está convencido disso, pode refletir que você vai chegar a essa conclusão, 50-50. Então, é isso daí, onde eu queria chegar, era aqui, né? Esse grafo que a gente olha e fala Jesus. Que vocês... Sempre, né, as palestras é isso, explicar o porquê. Sim, do grafo. Quando vê isso assim, pensa que nunca vai entender. Agora, para vocês, deve estar bem claro, né? Sim. Esse grafo resume as possibilidades do sujeito, né? Que aqui eram os betas, né, o delta, que não se pode quando está aqui ou volta aqui. Na verdade, eu acho que eu esqueci umas setas aqui, né? Acho que era assim, deixa eu ver. Isso. Gira assim, né? Que quando estamos numa situação, as possibilidades são essas. Não pode ir diretamente daqui até aqui, por exemplo. Isso que esse grafo queria dizer, né? E sempre falando que isso são o que? Como a gente fala, como chama uma argola, não é argola? Esfera, não. Não, como a faixa de Möbius, por exemplo. Um círculo, isso, a gente pode falar isso em português. Que o ser humano adora círculos. Adora refazer, cair nas mesmas coisas, recomeçar tudo. Isso, tá vendo, né? Porque, vou por onde? Por aqui, agora vou por aqui, vou voltar. Tá, e voltou. Você poderia ter ido aqui, mas 3 voltas para depois ir aqui, talvez, foi aqui, mas ficou assim também. Que uma tendência do ser humano é a gostar de refazer sempre. Porque quando a gente refaz uma coisa, a gente... Se sente seguro isso. também, né? Então a gente não pode, não é possível você mudar completamente de vida ou ir para um lado para o outro assim, não, sempre as mudanças, tem mudanças, é legal mudar, mas geralmente se faz através de repetições que não são nunca as mesmas. E através das repetições a gente pode sempre evoluir um pouquinho e ir para outra coisa, né? Mas sempre tem que ter consciência que estamos... Pergunta, por Sim. isso que o ser humano tem resistência com coisas mais disruptivas? Coisas que, tipo, você olha lá e fala assim, não, isso é muita ruptura pra mim, então eu sou mais... Eu vou usar essa palavra, mas é uma palavra perigosa em tempo. Cuidado com as palavras, né? Vou escolher outra. É por isso que o ser humano tem muita dificuldade com o novo. Ele prefere o conhecido. Sim, com certeza. No conhecido você sabe onde você está, né, obviamente. E aí, pra mim, é mais fácil, por isso que até pra eu me tratar, por isso que a terapia, a análise, né? Perdão, desculpa, hoje estou... E por isso que a análise, então, ela trabalha nesse sentido até do tempo, né? Dessa coisa mais tranquila não, mas mais segura. E você fala assim que as pessoas, na verdade, a linguagem te leva a refazer as mesmas coisas. Sim, tem uma coisa que, se você não fizer muitos esforços, a linguagem te leva a fazer as mesmas coisas. Muitas vezes, numa análise, o analisando, ele vai contar 50 vezes a mesma história.
E quando ele conta algo diferente que surge um significante. Aí sim. Isso eu aprendi hoje, isso é interessante, hein? Só que daí, Que agora eu vou ficar reparando nas pessoas falando comigo. Ah, bem-vinda. Tem... Sim, daí um dia vai ter uma coisa diferente, né? Que surge. Até a palavra, né? Sim. Então, era isso. Muito bom, Nicolas. Até a próxima, que vai ser a última. Essa é a última? A próxima vai ser a última. Ah, bom. Falei, ué, como assim, gente?